Olá, meus alunos, nós retomamos as nossas conversas hoje, falando sobre os exercícios propostos na Meta 4, dos quais eu farei a resolução, permitindo a vocês aí acompanhar na apostila o material que a gente vai desenvolver. Observem as páginas 368 e 369, 375 e 376 da nossa apostila, e eu sempre oriento você a copiar no teu caderno a resolução dos exercícios, para que você possa fixar o conteúdo e também criar uma fonte de consulta para eventuais avaliações. Vamos começar pela página 368. O primeiro exercício envolve lá um mapa que estabelece as migrações internas no território brasileiro no século XXI, né? Estamos falando aí a partir do ano 2001, então. E a primeira pergunta que o autor da apostila nos faz é para nós observarmos os fluxos propostos lá na página 363, que tratam das migrações na década de 50 e 60, com essas do século XXI, e peça que nós façamos uma comparação ali com a migração na região norte observada. É muito nítido se você fizer a comparação dos dois. Lá em 50 e 60 você tinha um movimento severo do nordeste em direção à região sudeste, e agora você tem uma migração mais ampla, não só indo e vindo da região centro-oeste, mas também da região norte. Isso demonstra uma mudança do perfil, principalmente em busca de oportunidades e empregos. Na letra B, pede que você circule o fluxo migratório registrado entre os estados da região Nordeste e não é observado nas páginas 363 e 364. Isto você pode fazer com muita tranquilidade, observando as apresentações dessas duas páginas. Lembrando que na 364 nós temos das décadas de 70 à década de 60 a 70. A última proposição fala sobre o gráfico da página 364 e pede para você verificar o que é a conclusão que nós podemos ter. E aí é fácil dizer que entre os anos de 70 e 80, a migração ocorria a partir apenas da região Nordeste para a região Sudeste. Diferente do mapa que nós temos aqui no exercício, em que o fluxo migratório passou a ocorrer em duas direções entre essas regiões, ou seja, houve também do Sudeste em relação ao Nordeste. Na página 369, nós vamos observar dois conceitos que eu explorei numa das questões aí de avaliação de presença, que são o conceito de imigrante e de emigrante, cuja resposta você vai encontrar lá na página 365. Ou seja, a pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, em um país que não é o seu país de origem, eu estou falando de um imigrante, é quem chega. E já a pessoa que, em relação ao seu país de origem, migra espontaneamente para viver em outro país, né, um país estrangeiro, eu estou falando do emigrante. Número 3, questão. Com a crise política e econômica, o número de brasileiros que deixam o país quase dobra. É uma manchete de uma reportagem. Aí nós vamos à letra A. Que tipo de movimento migratório a população brasileira retrata? Está saindo. Está saindo é emigrante. Neste caso, letra B, qual é o fator responsável por levar os brasileiros a deixar o país? Basicamente, a questão econômica e política, né? Estamos falando de uma crise. As pessoas sempre buscam melhor oportunidade de emprego e subsistência, né? Onde elas possam encontrar mais conforto com um salário mais compatível às suas necessidades. Letra C, você gostaria de viver em outro país? Fica aí a reflexão para a tua análise e muito importante dentro de um contexto da atualidade que nós temos aí uma pandemia que assusta a todo o planeta. Vamos para a página 375. Primeira atividade pede que você utilize algumas expressões do PEA, lembra que nós vimos a população economicamente ativa. Este é um elemento que nós estudamos lá na página 370, dá uma olhadinha lá se você tem dúvida. Brasil, 16 a 65, desempregadas e remuneração. Então eu faço uma sugestão de resposta aqui e diz assim, ó, a população economicamente ativa, né, ou PEA,
compreende normalmente as pessoas entre 14 e 65 anos de idade, que estão trabalhando, né? Recebem uma remuneração pelo seu trabalho, né? São assalariadas, e esta população também engloba as pessoas desempregadas, mas que estão aptas a trabalhar. Na questão número 2, pede que a gente faça comparações entre o número da população econômica ativa e a população não economicamente ativa, né? Olha ali no gráfico A, você tem 60% ativo e 40% não ativo. E no gráfico B você tem lá uma perspectiva de que muito mais homens, né, 56%, do que 44% das mulheres fazem parte dessa população. Então a letra A pergunta o seguinte, de acordo com o gráfico a população economicamente ativa representa a maior ou menor parcela da população? É óbvio que é a maior, né, 60%. Letra B, de acordo com o gráfico B, entre as pessoas economicamente ativas, a maioria é de homens ou mulheres? Homens, 56%. O gráfico não requer muita elaboração para a gente entender essa informação. Se nós compararmos o gráfico B com a página 370, que trata da participação da mulher, vai lá na 370, tem um gráfico que apresenta essa evolução, o que a gente pode dizer? Que a mulher tem conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho dentro de uma realidade contemporânea, de hoje. Vamos então para a página 376. Quando nós observamos o exercício 3 e o exercício 4, no exercício 3 nos traz duas imagens, uma lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e a outra da cidade de Vinhedo, um bairro de Vinhedo, um bairro da cidade de Vinhedo, em São Paulo. Letra A. Qual o fator social responsável por gerar os contrastes? Normalmente nós estamos falando de desigualdades sociais e desigualdade de renda. Estes exercícios se referem ao conteúdo que você encontra nas páginas 372 e 373, com o complemento na página 374. Letra B. Como essas paisagens expressam essa desigualdade? Basicamente pela diferença na forma da habitação, na prestação de serviço público de urbanização e assuntos correlatos. Descreva qual é a relação entre a distribuição de renda e a desigualdade social. Por óbvio que nós temos uma grande concentração de renda nas camadas mais altas, Nós temos poucas pessoas que ganham muito e muitas pessoas que ganham muito pouco. Quarta proposição, de acordo com o que você estudou, explique como o trabalho infantil gera desigualdade e oportunidade. Gente, importantíssimo. Toda vez que um cidadão, uma criança, começa a trabalhar mais cedo, ela perde as oportunidades de estudo, perde as oportunidades de diversão, de lazer, que são compatíveis com a sua faixa de idade. Por óbvio que nós temos realidades que são avaliadas, onde você tem famílias que acabam colocando o jovem cada vez mais cedo para contribuir na composição da renda dessa família. Apesar de existir aí uma expectativa de necessidade, a criança ela é privada da oportunidade, principalmente do estudo, e do lazer, que vão permitir a ela que cresça com qualidade e consiga no futuro conquistar melhores posições, melhores empregos do que até mesmo seus pais. Muito bem, dito isso, eu proponho a vocês ali a resolução da página 377, ela é um reforço do que nós estudamos nessa unidade e a gente continua dentro em breve lá na meta 5. Até mais!